Olá a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Hoje a gente convidou vocês para chegarem aqui e conhecerem um pouco mais sobre o nosso sistema de reciclagem, a forma como a gente faz aqui na Recicleiros o nosso sistema de gestão de resíduos, e que é um sistema bem simplificado. E o grande objetivo disso é exatamente mostrar como é que você pode fazer a reciclagem na sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar, de uma maneira simples, só que muito eficiente. Basicamente, a gente funciona com um sistema de separação simplificada em duas categorias básicas, que é a categoria dos recicláveis e a categoria dos não recicláveis. Você não precisa ter na sua casa ou no local onde você trabalha uma estrutura muito grande para descartar resíduos como a gente costuma ver, com as cores amarelo para um tipo de resíduo, vermelho para outro, azul para um terceiro. Isso aí acaba muitas vezes desincentivando a separação dos resíduos, porque as pessoas precisam de mais espaço para fazerem o descarte, às vezes não tem todas aquelas lixeiras, imaginam que sem aquilo não é possível você fazer a gestão correta dos resíduos, e a gente vai mostrar aqui que é muito diferente. Inclusive, esse sistema funciona melhor para as cidades brasileiras do que aquele sistema colorido que ficou na nossa herança cultural. O que a gente faz aqui na Recicleiros e na minha casa, nos ambientes onde a gente convive? A gente faz essa separação por duas classes basicamente, depois eu vou mostrar uma terceira aqui que amplia em casos mais engajados e excepcionais. Nesse coletor aqui dos recicláveis, a gente coloca todo tipo de material reciclável junto. O que é isso? Por exemplo, a gente tem nesse coletor o descarte de papel, revistas, jornais, folhas de papel que você usou no seu dia a dia para trabalhar, eles vão descartados aqui todos dentro desse coletor. O que mais eu coloco lá? Eu coloco lá também, por exemplo, garrafas, garrafa de vidro, garrafa de plástico. Aí você pode se perguntar, pô, mas o vidro não vai quebrar lá dentro? Não. A melhor coisa para o vidro, para a gente descartar o vidro, é realmente colocar ele nesse tipo de separação junto com os outros materiais, porque o papel que está lá, a garrafa plástica, esses materiais já vão servir para proteger esse vidro, e muito dificilmente você vai ter uma garrafa quebrada ou um pote de conserva quebrado dentro de um ambiente como esse. Então a gente faz o descarte do vidro e do plástico junto com o papel. Qual que é a sua maior colaboração para a reciclagem ao invés de separar por tipo de material? É descartar um resíduo ligeiramente limpo e seco. Então, quando você tomou uma cerveja e vai descartar uma garrafa, um suco, um refrigerante, o mais legal é você enxaguar brevemente, tomando cuidado, lógico, para não usar um volume excessivo de água, porque a gente está fazendo isso para reduzir o impacto ambiental de um lado e a gente não quer elevar impactos ambientais do outro. Então você enxágua brevemente, deixa escorrendo na pia e depois que estiver sequinho, você coloca aqui. Evitar descartar resíduos recicláveis com restos de alimento, como molho de tomate, resto de leite, de iogurte, essas coisas todas, isso prejudica bastante o processo. Então lembra de dar uma enxaguada breve, deixar escorrer e depois descarta junto com os recicláveis. O que vai nessa lixeirinha aqui de não recicláveis? Muito pouca coisa. Por isso que ela é menor do que a lixeira de recicláveis. Então aqui você já percebe uma lógica dentro da sua casa de mais espaço para os recicláveis e menos espaço para os não recicláveis. A gente aqui, que é um escritório, a gente costuma ter esse tipo de resíduo, como eventualmente um papel carbono, que já é um pouco raro, mas ele aparece em ambientes de escritório. Isso não é reciclável e a gente vai colocar aqui dentro dessa lixeira. Outro material que é não reciclável são essas notinhas de supermercado, que a gente chama de papel térmico. Papel térmico ele também não é reciclável hoje em dia, então por enquanto até que ele se torne, ele vai junto aqui na lixeira dos não recicláveis. Com esse tipo de separação, incluindo aqui os resíduos que a gente chama de contaminados, que são os resíduos de banheiro, geralmente, e alguns outros materiais, por exemplo, um plástico que você embalou um alimento temperado e aquele plástico ele está todo engordurado e não vai valer a pena você enxaguar ele na pia, você vai gastar muita água e aquele material não vai chegar num padrão legal. Então esses resíduos que a gente chama de contaminados, como por exemplo sachê de condimento, onde vem o ketchup, a mostarda, aqueles saquinhos, você também vai jogar aqui. E aí isso aqui vai para a coleta tradicional do seu município, que leva os resíduos para aterros sanitários
nos melhores dos casos. E aqui vão os recicláveis que você vai ter que achar a melhor opção para a sua situação. A gente tem coleta pública domiciliar de resíduos recicláveis, que não é muito abrangente, nem na cidade de São Paulo e nem em outras cidades do Brasil. Então, alguns bairros se beneficiam dessa coleta porta a porta. Entre em contato com a sua prefeitura, no atendimento, através do site ou do telefone, e você se informa se a sua rua faz parte do programa de coleta seletiva, se você pode incluí-la ou não. Se você não tiver essa comodidade da coleta porta a porta, você vai ter que ir para uma opção que é um pouco mais engajada, vamos dizer assim, que é onde você vai ter que levar os seus resíduos até um ponto de entrega voluntária. Como é que funcionam os pontos de entrega voluntária? A gente tem os ecopontos da prefeitura, que você, através do site, você consegue identificar onde que eles ficam. E você tem também outros programas de entrega voluntária, como por exemplo os pontos de supermercados. Esse resíduo vai ser encaminhado para centrais de triagem. Na maioria das vezes são associações ou cooperativas de catadores. Lá eles vão fazer essa separação mais criteriosa de vidro, plástico, vários tipos de plástico que tem aqui dentro. O que eu posso fazer agora então com os restos de alimento? É uma outra coisa legal que pode ser feita dentro da sua casa e que vai reduzir muito o impacto ambiental que você gera no seu dia a dia. Porque grande parte do impacto ambiental de lixo são os resíduos que vão para lixões e aterros, e lá esses resíduos alimentares eles vão fermentando e gerando um gás, que é o metano, que é muito poluente, muito mais poluente do que o carbono que a gente conhece. Qual que é a nossa solução aqui na Recicleiros para esse tipo de resíduo? O minhocário. É um processo de vermicompostagem. Por que vermicompostagem? Porque em cima do processo de compostagem a gente tem a ação das minhocas. Então as pessoas, quando a gente fala disso, ficam às vezes um pouco, nossa, mas minhoca dentro de casa, como é que funciona isso? Você vai ver que dentro desse sistema, você não tem minhoca andando pela sua casa, elas realmente não saem da composteira e saem passeando pela sua casa. É um processo bem hermético, bem seguro, sem cheiro e muito interessante. Principalmente se você tem criança, você vai gostar muito de ter um negócio desse, porque é um processo de aprendizagem muito bacana. Isso aqui, no final das contas, é uma lixeira de resíduos orgânicos. Só que ela é uma lixeira eterna. Ela tem um ciclo contínuo de transformação dos resíduos orgânicos em composto para adubação de terra. Então você vai poder usar isso aqui eventualmente para ter uma hortinha na sua casa de temperos. Se você tem um apartamento, então você consegue trabalhar com uma hortinha de tempero. Se você tem um espaço maior, você consegue usar no jardim. O processo é muito simples. Como é que a gente fez aqui dentro da Recicleiros para tornar esse processo dinâmico e eficiente? A gente adotou esse tipo de pote de 2 litros. Nesses potes, a gente faz o descarte no dia a dia das cascas de alimentos, dos restos eventualmente de legumes que a gente gera na nossa cozinha. Os minhocários não funcionam com carnes, então não coloque em hipótese alguma carnes, seja peixe, frango ou carne bovina, nesse sistema. E também não aos cítricos. Cascas de limão e de laranja, de tangerina, não são bem-vindas aqui porque alteram o pH desse ambiente e prejudicam as minhocas. E a gente também dá preferência a não colocar os alimentos cozidos. A gente tem que consumir aquilo que a gente produz dentro de casa e evitar desperdício. O que vem para cá então no final da história? Basicamente, as cascas, como você está vendo aqui, cascas de batata, outras folhagens, resto de tomate, casca de banana, de melão, de todo tipo de fruta, todo tipo de verdura e legume entra aqui. Para que a gente não tenha que vir toda hora ao minhocário fazer esse descarte, a gente adotou esse sistema das caixas, que é uma lixeirinha, na verdade, dos orgânicos, fica na geladeira. A gente vai colocando tudo aqui dentro, né? Vocês veem aqui tem folhinha, etc e tal. Quando essa caixa está cheia, a gente chega aqui, vou mostrar para vocês. Abre o minhocário, essa é a caixa principal de colocação de alimento. A gente tem aqui dentro uma porção de minhocas, eu vou até mostrar para vocês aqui como é que isso funciona. Então a gente tem aqui uma solução já de humus, alimento processado pelas minhocas, e a gente tem também aqui a parte seca, que no nosso caso aqui a gente escolheu usar serragem ao invés de folha seca, porque a gente não tem muito acesso à folha seca. Então eu vou uma vez a cada 3, 4 meses eu vou na marcenaria e peço lá para o amigo marceneiro essa serragem e vou usar aqui porque isso aqui representa o carbono.
Então, para cada uma parte de alimento, eu ponho aproximadamente 2 partes ou mais uma parte de matéria seca, que no nosso caso é a serragem. Então, essas caixinhas ficam encaixadas aqui, muito bem. A gente vem, abre um espacinho aqui dentro. Nossas minhocas já estão aqui esperando a comida, que é o que elas gostam. A gente joga esse alimento orgânico aqui dentro. Existe uma capacidade diária nesse minhocário aqui de 1 litro por dia e nos maiores de 2 litros. A gente ajeita esse alimento aqui. Eu vou mostrar de novo para vocês, só para vocês terem uma ideia, que essa é a parte mais legal, que é como operar o negócio para ele dar certo. Eu escolhi um cantinho, pus os alimentos orgânicos, eu vou cobrir com essa parte aqui que já tem humus e já tem matéria seca. Vou incluir um pouco mais da matéria seca e vou fechar o minhocário. Coloquei essa solução, ajeitei e acabou. Eu sei que eu coloquei naquele canto, minha próxima colocação vai ser ao lado e depois ao lado, e as minhocas vão fazendo o trabalho de transformar esse alimento, esse resto de alimento em humus. E aí você fecha aqui. Depois que tiver lotada essa caixa de baixo, a gente vai começar a usar a caixa de cima, que aqui no caso está vazia ainda, lógico, já foi usada em outro momento, então tem alguns restos aqui, e ela é perfurada embaixo. A hora que você começar a colocar o alimento aqui depois da caixa de baixo cheia, as minhocas vão ser atraídas pela umidade, vão subir por esses orifícios e vão começar a atacar o alimento de cima. E aí, em um determinado momento, a grande parte das minhocas migrou para a caixa de cima e a de baixo, mais ou menos em 40, 50 dias, está pronta para ser usada como adubo. Você tira daqui e inverte a ordem das caixas. Dessa forma, com o sistema como a gente montou aqui, e que vocês veem que é muito pequeno, é super prático de usar e eficiente, você está evitando que os seus resíduos recicláveis acabem parando num aterro. Então, quando você manda resíduos recicláveis para aterro, você está desperdiçando renda, que seria gerada para as comunidades de catadores. Você está desperdiçando recursos naturais que já foram extraídos e que precisam voltar para o ciclo produtivo. E quando você joga também resíduos orgânicos em aterro, você está colaborando para uma geração de impacto muito grande. Tem uma outra dica importante, que nessa terceira caixa vai descer o líquido do resíduo, também sem cheiro. E esse líquido do resíduo ele é um biofertilizante. Então, o que num aterro é um impacto ambiental, porque ele desce muito carregado, aqui ele é um líquido para você regar suas plantas. A gente sabe que as águas que a gente recebe na nossa casa são muito cloradas, então às vezes você rega suas plantas com a água da rede pública e você não vê as plantas realmente ficando muito viçosas, porque essa água é cheia de cloro. E aí ela esteriliza uma série de coisas nas plantas. Quando você tem esse biofertilizante que desce para cá, você pode fazer uma mistura, às vezes de 10 para 1, 10 partes de água para uma parte desse biofertilizante, e ele torna aquela água muito mais rica para você molhar suas plantas. Você vai usar o adubo que sai daqui para sua hortinha de tempero, essa água para regar suas plantas, e no final das contas você vai ver o lixo que você gerava sendo transformado em insumo para produzir outros bens dentro da sua própria casa. Então essa é uma lógica simples, vejam a reciclagem por esse ponto de vista que é super eficiente e façam a sua parte, fazendo um bom descarte de resíduos e consumindo de forma consciente. A gente espera ter ajudado, colaborado aqui com a inspiração para todo mundo fazer em casa um pouco mais do que já faz hoje, e a Recicleiros fica à disposição também para qualquer tipo de dúvida de vocês. Entrem em contato com a gente, entrem no nosso site e sejam muito bem-vindos. Valeu!